Pessoal, nós vamos começar a nossa aula agora sobre as orações substantivas, as orações subordinadas substantivas, certo? Bom, eu vou dar para vocês algumas dicas bem úteis para vocês fazerem a classificação das orações subordinadas. Então, lembrando que as orações subordinadas, elas se dividem em 3 tipos, né? As orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. 4 tipos e as adjetivas. Hoje nós vamos ver apenas as orações substantivas, certo? Então, a oração substantiva, ela vai se dividir em oração principal e oração subordinada. A oração principal vai ser aquela que não tem conjunção. Qual vai ser a conjunção da oração subordinada substantiva? Vai ser o que ou o se. Em alguns casos, muito raros, pode aparecer quem, pode aparecer esse que com preposição, de que, com que, para que, mas na maioria das vezes é o que e poucas vezes o se. A oração subordinada, ela completa a oração principal, certo? Então, essa conjunção integrante, voltando, é o nome da palavra que vai unir as orações subordinadas substantivas. Então, eu tenho uma oração principal, né? O médico disse, e aí eu começo a oração subordinada, que os pacientes precisavam de isolamento. O médico disse, parou a minha oração, porque eu começo com a conjunção que. Disse o que. Essa resposta será a oração. Ok? Bom, a oração subordinada subjetiva, ela vai fazer o papel de sujeito da oração. Então, eu tenho uma oração principal sem sujeito. O sujeito não aparece nessa oração principal. Ah, professora, pode ser sujeito oculto? Não. É oração sem sujeito. Por quê? A próxima oração será o sujeito dela. Então, aqui quando eu vou identificar a oração subjetiva, eu vou observar que na oração principal não haverá sujeito. Os verbos da oração principal, eles podem estar na terceira pessoa do singular, ou eles podem ser um verbo de ligação, ou eles podem ser um verbo com a partícula se, um verbo na voz passiva sintética, ou seja, um verbo mais a partícula se. Então, quando eu digo parece, eu pareço, tu pareces, ele parece, terceira pessoa do singular. Mas, pessoal, cabe ali, ele parece que chorei, ela parece que chorei. Não, não cabe um sujeito ali. Então, não tem sujeito. Então, como que eu vou fazer? Parece vai ser a minha oração principal e que chorei vai ser a minha oração subordinada. O que é a conjunção integrante, certo? É bom que você venha. É verbo de ligação, mais um predicativo, bom. É, não cabe aqui. Eu é bom, ele é bom que você venha, não cabe o sujeito. Então, oração sem sujeito. Oração principal sem sujeito. A próxima, oração subordinada, substantiva, subjetiva, pois ela faz papel de sujeito. E quando o verbo tiver a partícula ser, disse que os preços sobem a cada dia. Quem diz isso? Nós não sabemos quem é, não tem sujeito. Tá? Alguém diz, não sabemos quem. Então, oração principal sem sujeito, a próxima subjetiva. Ok? Depois nós vamos passar para oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí nós precisamos lembrar do objeto direto, que a gente estudou lá no 7º, 8º, né? 9º ano, objeto direto. O que é o objeto direto? O objeto direto é a resposta para um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto eu reconheço como quando eu faço a pergunta o que ou quem. Eu peguei, o que? Eu quero, o que? Eu vi, quem?
se essa pergunta for feita ao verbo sem preposição, que é o caso do que e do quem, o que vem depois é um objeto direto. Mas neste caso aqui, o que vem depois é uma oração inteira. Então, a oração inteira vai fazer papel de objeto direto. Então, como identificar essa oração objetiva direta? Haverá sujeito na oração principal. Lembra que lá na subjetiva, na primeira que a gente viu, não tinha sujeito? Por isso que a outra oração fazia papel de sujeito. Aqui vai ter sujeito. Então, a subordinada, ela vai responder o que eu disse para vocês, o que ou quem que vai ser feito. Essa pergunta vai ser feita para o verbo. E é uma pergunta sem preposição. Uai, Janete, mas o o não é preposição? Não, amigo, o o é artigo. O que e o quem não é preposição? Não, aqui eles são conjunções, conjunção integrante. Não tem preposição, verbo transitivo direto. Resposta, objeto direto. Exemplos. Eles disseram que eu fraqueci. Desculpa, eles disseram que eu fracassei. Eles disseram o quê? Eles, sujeito, disseram verbo transitivo direto. O que é o objeto direto, mas aqui é a frase inteira, a oração inteira que faz papel. Uma carta contava. Quem contava? Uma carta, sujeito. Contava o quê? Que você morreu. Contava verbo transitivo direto. Que você morreu, objetiva direta. Inocentemente, eu não percebo que tramam contra mim. Sujeito, eu. Não percebo o que. Percebo o verbo transitivo direto, que tramam contra mim, objeto direto. No caso, a oração inteira, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? E agora nós vamos para a oração objetiva indireta. Muito fácil, é a continuação da objetiva direta. O que ela tem de diferente? Agora a pergunta para o verbo será acompanhada de preposição. Então eu vou dizer, eu gosto de que, eu gosto de quem, eu entreguei para quem, eu anseio por que, eu necessito de que, certo? Então a perguntinha vai aparecer com uma preposição. Como identificar? A oração principal vai ter sujeito. Então, gente, a única oração que não tem sujeito é a subjetiva. Você bateu o olho, a oração não tem sujeito, ela já é subjetiva. Então, possui sujeito na oração principal. A oração vai responder uma pergunta feita com preposição para o verbo. De que, de quem, para quem, com que, com quem. Lembrando que a preposição aqui é o de, o para, o com, tá? O quem e o que, como já foi dito, é conjunção integrante. Sempre virá com uma preposição antes dessa conjunção. E ela vai completar o verbo. Então, essa pergunta é feita para o verbo. Gosto de que, gosto de quem, necessito de que, preciso de quem. Certo? Exemplos. Convenci-me de que fracassei. Quem convenci? Sujeito oculto, eu. Aí você pode falar, professora, mas não tem sujeito. Tem sim, ele está oculto. Então, tem. Convenci-me de que? Pergunta com preposição, objetiva indireta. Informei os alunos. Informei, olha, aqui tem um verbo diferente. Informei quem? Os alunos. Aí os desavisados, os apressadinhos, já vão correr lá e colocar a objetiva direta, porque eu perguntei, informei quem? Mas eu informei quem? Os alunos ainda está? Aqui é a resposta. A resposta está deste lado. Só serve para você classificar a oração quando a resposta está depois da conjunção integrante. Então, eu informei os alunos. Informei de quê? De que não haveria aula. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Que verbo é esse? Um verbo que aceita duas perguntas e duas respostas. Certo? Eu insisto em que? Aconselho a que? Esse a é preposição. Ok? Depois nós vamos para oração subordinada, substantiva, completiva nominal. A completiva nominal, ela parece muito com a objetiva indireta, mas ela tem uma diferença enorme.
Por quê? A objetiva indireta responde a um verbo. A completiva nominal vai responder um nome. Eu costumo dizer que na língua portuguesa o que não é verbo é nome, tá? Então, ela vai responder de que, de quem, para quê, para quem. Só que essa pergunta não vai ser feita para o verbo. Então, vamos aqui no exemplo. Eu tenho certeza de que fracassei. Eu, sujeito oculto, tenho. Tenho o quê? Certeza. Tenho o verbo transitivo direto. Certeza, objeto direto. Mas a oração ainda não acabou. Porque eu vou perguntar para a pessoa, certeza de quê? Esse de quê, eu não estou perguntando para o tenho. Tenho de quê? Não. Certeza de quê? Então, a resposta é feita, a pergunta é feita para certeza. A resposta completa a palavra certeza, que não é verbo, é um substantivo. Nós somos fiéis a quem? Nós fomos fiéis a quem? Fiéis é um substantivo. A quem? A pergunta está se dirigindo a um substantivo. Então, a resposta, complemento nominal. Como é a oração inteira, completiva nominal. Ele votou favoravelmente a que soltassem o réu. Ele votou, de que modo que ele votou? Favoravelmente. Isso aqui é uma adjunta adverbial de modo, certo? Então, não é verbo, é uma adjunta adverbial, é um advérbio. Favoravelmente a que? A pergunta não é feita para o verbo, é feita para o nome, para o advérbio. Ok? Então, vamos lá. A próxima é oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa, ela é bem simples de ser encontrada, ela possui o sujeito na oração principal e ela é ligada à oração principal com verbo de ligação. Os famosos verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar, andar no sentido de estar, virar, transformar. Então, você vai ter um sujeito, você vai ter um desses verbos de ligação. O restante é o predicado, que se transformou em oração, então oração predicativa. A verdade é que fracassei. Sujeito, a verdade. Mas a verdade pode fazer papel de sujeito? Sim, a gente não está mais naquela época que pensava que sujeito é só um nomezinho, só a pessoa, não. Tá? Substantivo faz papel de sujeito, pronome faz papel de sujeito, verbo faz papel de sujeito, certo? Então, a verdade, sujeito. É verbo de ligação. Eu terminei a minha oração aqui antes da conjunção integrante. A conjunção integrante que antes dela tem um verbo de ligação, não precisa mais pensar. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Sua vontade era que todos fossem felizes. Sua vontade, sujeito. Era verbo de ligação. A próxima, predicativa. Ok? E nós vamos para a positiva. A positiva, ela tem uma particularidade porque ela vem após dois pontos. Então, facilita muito, né, pra gente. Mas, como na língua portuguesa tem algumas exceções, não é sempre que ela vem com dois pontos. Na maioria das vezes, tá? Como que a gente faz para conhecer a oração apositiva? A positiva é porque ela faz um papel de aposto. Aposto é aquele termo que dá uma explicação para o termo anterior. Então, eu digo, eu vou ao mercado comprar algo. Dois pontos. Carvão, carne e mandioca. Eu expliquei o algo que eu ia comprar. Eu dei uma explicação para um termo citado anteriormente. Se eu falar apenas que eu vou ao supermercado comprar algo, eu não sei o que é esse algo. Então, na oração apositiva, é isso que acontece. Você dá uma informação na oração principal, você coloca os dois pontos e aí você acrescenta uma informação, certo? Então, ela possui o sujeito na oração principal, ela possui o verbo, ela possui um complemento, ela é completa, a oração principal é completa, mas a última palavrinha dela deixa algo para ser explicado depois. Então, olha aqui, a verdade é só uma. Eu tenho uma oração completa, a verdade é só uma. Aí eu coloco os dois pontos e completo, explico que eu fracassei. Eu estou identificando qual é a verdade, que eu fracassei, o meu fracasso. Uma coisa era certa,
2 pontos. Que coisa. Agora eu vou dizer que coisa que era essa. Eu não queria, Elizabeth. Tem um plano. Que plano? Eu lhe mando as flores, certo? Então, a positiva, ela vem depois dos 2 pontos, mas ela precisa estar ligada à oração principal com essa função de explicar alguma coisa que não foi dita na oração principal. Ok? Bom, é importante que vocês sigam alguns passos na classificação das orações subordinadas substantivas, certo? Então, os passos que vocês precisam seguir é o seguinte: começa encontrando a conjunção. Encontrou a conjunção que, a conjunção se, ali não apareceu nenhum exemplo com se. Seria assim, ó. Não sei se você vai à festa. Não sei. Divide a oração. Esse se está no lugar do que. Faz o mesmo papel do que. Eu não sei o que, se você vai à festa. Certo? Então, acha a conjunção. Se tiver preposição, a preposição acompanha a conjunção, tá? Não gosto de que. O de acompanha aí a conjunção que. Depois que você achar a conjunção, divide a oração. A que ficou sem a conjunção é a oração principal. A próxima é a subordinada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, encontra o sujeito da oração principal. Encontrou o sujeito, vida que segue. Não encontrou o sujeito na oração principal, quer dizer que a próxima é o sujeito. Então, acabou seu serviço. A primeira oração não tem sujeito, oração principal, sem sujeito. A próxima, oração subordinada, substantiva, subjetiva, que faz papel de sujeito. Ok? Bom, terceiro passo. Você vai fazer o quê? Investigar o verbo. Você vai ver se o verbo é um verbo transitivo direto, se o verbo é um verbo transitivo indireto, se é um verbo de ligação, certo? Investigando o verbo, você tem a resposta. Se ele for um verbo de ligação, a próxima é predicativa. Se ele for um verbo transitivo direto, que eu pergunto o que ou quem, a próxima é oração subordinada substantiva objetiva direta. Se ele for um verbo transitivo de indireto, que pergunta com preposição, de que, para que, com que, a próxima é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Se ela for, se o verbo já tiver a sua resposta dentro da oração, tá? Eu tenho o quê? Medo. Já apareceu a resposta do verbo. E eu faço a pergunta para o nome, a próxima, completiva nominal. Ok? E se a oração for completa, tiver verbo, tiver complemento, tiver tudo, tiver 2 pontos e a próxima vai explicar um termo anterior da oração principal, quer dizer que a oração é apositiva, certo? Então, são 6 tipos de oração. Subjetiva, que faz papel de sujeito. Objetiva direta, que faz papel de objeto direto. Objetiva indireta, que faz papel de objeto indireto. Predicativa, que faz papel de predicado. Completiva nominal, que faz o papel de complemento nominal. E apositiva, que faz o papel de apósito. Ok? Quando vocês forem resolver os exercícios, vocês assistam a aula, assistam os slides. Ok? Até mais.